nossa convidada é um marco na história do atletismo português. Natural de Joane, aos 56 anos, tem no repertório a paixão pela modalidade aliada a participações nacionais e internacionais de perder de vista. Representou Portugal 18 vezes, 5 na pista, 10 no corta-mato e 3 na estrada. Entre mundiais, provas europeias de corta-mato e meia maratona, fundou ainda uma escola de atletismo. E porque é de carreira que falamos hoje no Jogo de Palavras, Rosa Oliveira está connosco à conversa. Olá, Rosa. Olá, obrigada pelo convite. Obrigada a nós por ter aceito. Está bem disposta? Sim. Ainda bem. Eu queria começar por lhe perguntar, quando é que entrou o atletismo na sua vida? Eu sei que é ali em torno dos 10 anos. Foi entre os 10 e 11 anos, por o meu professor de Educação Física, no Joane, desafiou-me para eu ir fazer uma corridinha ao campo do Joane, e então eu fui, e ele viu que eu tinha um bocado de talento, e entretanto começou por aí. A primeira prova que veio sem grandes treinos foi quando ele me convidou a ir à prova de Lameirinho, que era uma prova muito importante aqui no Concelho de Guimarães. E então eu fui mesmo às escuras. Acontece que nessa prova eu fui logo segunda, quem ganhou foi a Aurora Cunha. E então cheguei a casa toda contente, com uma grande taça e grandes prémios que dava, cobertores, que era próprio da fábrica. Cheguei a casa a levar uma grande coça. Porquê? Porque meus pais eram contra eu andar a correr. Uma mulher, naquele tempo, correr era muito complicado. Agora, nem tanto. Havia assim esse preconceito? Muito. Era um desporto de homens? Era muito difícil uma mulher, neste caso, estar a correr. É sério? É verdade. Isso é maravilhoso. Mas conte-me lá, como é que foi? E, Por acaso, uma tareia? Uma tareia, mas acabei por dizer à minha mãe que gostava, ia treinar às escondidas, porque dizia que era por causa do desporto da escola. E então eu saía da escola e ia diretamente para o campo de futebol de Joane, fazia lá meus treininhos, que ainda o campo era pelado, que era terra batida. Okay. E no fim esperava um colega meu, que já faleceu há muitos anos, e levava-me a casa. Entretanto, ele tentava conversar um pouco com o meu pai, para eu entrar para casa para ver se conseguia safar-me de mais uma tarefa. E andei assim alguns anos. Depois, quando... Foram cerca de 4, não é? Ligado ao grupo desportivo de Joane. Então foi quando o Futebol Clube Porto me veio convidar. E quando é que o Porto repara em si? Foi numa prova que eu fui a Coimbra, que nós fomos a um campeonato nacional a Coimbra, e eu fiz uma grande prova lá que chovia mesmo muito. Recorda-me nessa prova, que já vai há muitos anos, que era junto a umas vinhas baixinhas e chovia mesmo muito, muito. E eu fiz uma grande prova lá, e talvez fosse por isso. A chuva é um marco de memória, já percebi, não é? Ainda há pouco falávamos que chovia tanto em Braga numa dada prova, já percebi que a chuva tem influência na vossa memorização. E então foram a ter a minha casa e falaram com o meu pai. E houve uma vantagem, porque o meu pai era portista, então foi meio caminho andado. Então a influência aqui do clube. Exatamente. A dar o seu contributo. E então falaram com o meu pai, naquela altura lembro-me... Que idade tinha? Ia fazer 18 anos. Ok. Naquela altura, o meu pai, naquela altura, não tinha... 14? 14 anos, 18 foi para o Braga. Mas era muito pequenina, 14 ao fim e ao cabo, para ir já para um clube noutra cidade, não é? É assim, para mim foi muito complicado, porque o meu pai não tinha automóvel, naquela altura pouca gente tinha. Tinha que ir de Joane para o Porto de autocarro, que era na altura o Abílio, uns autocarros cor-de-rosa, que paravam em todos os apiadeiros, como a gente lhe diz. Eu saía de casa às 6 da manhã para chegar às Antas por volta das 9 horas. E depois regressava no próprio dia, que saía de lá por volta de 1 hora, para chegar a casa para ir às 4 da tarde. Mas quantas vezes por semana, mais ou menos? Eu fazia isto depois de ter terças e quintas-feiras, e aos fins de semana se não tivéssemos prova. E continuava a treinar também em Joane nos outros dias? Nos outros dias, sim. Eu os outros dias treinava às 6 da manhã, todos os dias em Joane. E correu bem a fase do Futebol Clube do Porto, não é? Sim, correu bem, e tive várias provas, que a primeira prova que eu até fui correr foi o Campeonato Nacional entrava sempre com as séniores, porque nós íamos à Taça dos Clubes Europeus, já com a Aurora Cunha, que já era um atleta a nível nacional, era a melhor. E eu recordo-me de fazer sempre parte da equipa da séniores, mas era ainda naquela altura
juvenil para aí, porque nós não corríamos no nosso escalão. E era orientada por António Ascensão. António Ascensão, exatamente. E foi também nessa fase que teve o seu primeiro título como campeã nacional. Exatamente, foi aí que eu, quando fui correr, na altura que foi o último ano que eu era júnior, era obrigado nós corrermos no nosso escalão naquela altura. Foi quando fui correr a primeira vez como júnior. Conclusão, quando eu entrei na prova, sei que entrei na prova, fiz a prova, ganhei à vontade, porque não tive concorrência, e vi que foi mais fácil que nas cenas, porque nas cenas era outro patamar. E foi aí que eu vi que eu não me recordo de correr no meu escalão não ser naquela altura. Então, só fazia mesmo sentido também estar no escalão sénior, não é? Exatamente, porque eu acho que no meu tempo não havia os benjamins, os infantis, não tenho noção disso. Quais eram as características que a Rosa tinha que faziam assim tão diferente e tão especial? É assim, eu acho que era por... Eu andava muito, nós na altura caminhávamos muito, porque não havia transportes, não havia carros, não havia... Claro, não havia locomoção que há hoje. Não havia nada que há hoje, e nós para qualquer sítio que fôssemos, tínhamos que ir, se fosse 5, 10 km, tínhamos que ir a pé. Claro. E é que eu acho que faz a diferença da gente ter feito alguma coisa mais. Mesmo no atletismo, acho que havia mais meio fundo, não havia provas específicas como agora das provas técnicas, porque a gente caminhava muito, era tudo muito... não havia transporte para nada, e então tínhamos que nos recorrer mesmo era às pernas, não é? Tinha um treino por segunda intenção, não é? Exatamente. E tem ideia de em que momento é que passa para o Sporting Clube de Braga e porquê? Pronto, naquela altura, sei que a Sameiro me propôs, eu veio falar comigo, se eu queria ir para Braga. A professora Sameiro Araújo. Exatamente. Okay. E eu como fazia, e mais, naquela altura já me davam um dinheiro, e eu aproveitei, como era mais perto, também por causa das deslocações, optei por fazer uma aposta no Sporting Clube Braga. Já era assalariada, portanto. Exatamente. Então já havia aqui uma ótica mais profissional em torno do atletismo. Sim, mas não dava para nós sobreviver com o atletismo naquela altura, quando eu fui para o Sporting Clube Braga. É lógico que juntando com o do trabalho com o do atletismo, já era... Claro, já dava um bolo interessante. Exatamente. Então, passa para o Braga e esteve lá durante 10 épocas. Sim, tive 10 épocas e poderia estar mais, só que na altura tive lá bons momentos, várias provas que a gente fez, campeonatos nacionais, campeonatos da Europa. Sim, eu tenho aqui que foi campeã da Europa de estrada e cross 7 vezes. 7 vezes, sim. E consecutivas. Consecutivas, sim. Isso é um grande marco. E esteve também nos campeonatos ibero-americanos, em Cuba? Sim, tive. Como é que foi essa fase? Essa fase foi excelente, nunca tinha ido a Cuba. Uma altura a Sameiro chegou à minha beira e perguntou-me se eu queria ir até Cuba. Eu disse que sim, senhora, claro, logo. Não é? Vamos. Na altura vamos. E aquilo para mim foi uma novidade, porque nunca tinha lá estado. Uma coisa que me fez confusão era muito calor, muita umidade. Era uma prova internacional que eu gostaria de ganhar. Tentei chegar lá fui fazer os 1500 e os 3000 e só perdi tanto os 1500 como os 3000 nos últimos 100 metros, fui sempre segunda. Então isso foi mesmo uma perda lá nos últimos momentos. Uma chilena que me ganhou, sim, uma do Chile. Tinha ideia das diferenças climatéricas que ia encontrar? Preparou-se cá ou... Não, nem coisa que se pareça, nós antes não... Porque este resultado, para quem vai encontrar um ambiente tão diferente, é muito meritório, porque nós já temos recebido aqui pessoas que têm feito provas na América do Sul, sobretudo, e dizem-nos que têm que fazer uma preparação de antemão, e a Rosa chegou lá sem preparação nenhuma e só perdeu a prata por Foi mesmo nos últimos 100 metros, final. Sim. Não fazíamos preparação nenhuma. Não. Ia chegar lá, correr e seja o que Deus quiser. Espetacular. Então, o período é áureo, tem algumas internacionalizações, no sentido de que presta provas internacionais. Como é que era o atletismo na altura em que a comunicação social portuguesa nem sequer conseguia acompanhar a par e passo, como faz hoje em dia, as provas de atletismo? É assim, o ambiente, como é que se consegue descrever esta parte? É assim, a nível de comunicação social, nós quando íamos para provas internacionais, e mesmo até a nível nacional, o jogo, o recorde, a bola, todos eles nos acompanhavam. Sério? E não éramos nós que divulgávamos a notícia, eles é que procuravam as notícias. Coisa que achei um bocado estranho, foi quando eu criei a escola.
nós é que tínhamos que divulgar o nosso Certo. trabalho. Enquanto que no meu tempo, nos anos 80 e 90, eles procuravam A as busca notícias. pela notícia, não é? Exatamente, é coisa que fez um bocado de confusão. E eles acompanhavam-vos, mas não no terreno. Sim, no terreno. No terreno? Os jornalistas eram pagos pela bola ou Pelos jornais desportivos e iam-nos acompanhar. A Taça dos Campeões Europeus foram sempre acompanhados com jornalistas, foram, sim senhora. Então havia assim uma febre permanência Sim, em relação eu acho que apostava mais no atletismo, sim. ao atletismo. Então podemos até dizer que o atletismo talvez fosse mais divulgado em No meu termos tempo, sim. nacionais A nível no de período em que a imprensa. Rosa era atleta. Exatamente, sim. Na imprensa dita o jogo, o recorde, a bola, esses que são mais Sim, nível- mais a nível de nacional. escala mais nacional, Exatamente. não é? A Rosa é campeã de estrada. Consecutivamente, como é que foi este período? Foi de ascensão? Foi um período alto? Foi o melhor? Como é Assim, que houve caracteriza? tudo um pouco, tanto no corta-mato, como na estrada, como na pista. Tive grandes resultados tanto na estrada como na pista e no cross, porque nós éramos boas em tudo, nós éramos polivalentes, ou a fazer a estrada, a pista. Quando diz nós, havia aí um coletivo muito interessante de Exatamente. atletas, não é? Era porque era muito difícil eu ia para uma prova, sei que poderia ganhar a prova, mas igual a mim havia 10 ou 15 atletas no mesmo patamar. Então aí nunca sabíamos Mas qual todas do seria. Sporting de Braga? Não, de outros clubes, do ok, Porto, ok, havia o Futebol ok. Clube Porto, hoje não há o atletismo lá no Futebol Clube Porto, no Benfica, no Sporting, apostavam mais no atletismo. Havia mais investimento dos Exatamente, clubes. enquanto que agora nós não vejo a apostar, e se apostam e pagam muito mal. Então Enquanto há aí que um antes, desinvestimento claro, não é? pagavam muito bem. Eu posso dizer que hoje em dia, naquela altura, eu poderia dizer que ganhava 150 a 200 contos num clube e hoje São 1000 euros? são 1000 euros, enquanto que agora não, quem é que aposta com esse atleta? A não ser que seja atletas mesmo do topo, quase, tipo Patrícia Mamona, que deve ganhar muito, muito mais, Claro, claro. ou a Mariana Machado, ou outras como ela, é que devem ganhar esse, porque o resto dos os outros atletas não. Eu vejo que atletas naquela altura medianas, que recorda-me da Fátima Novaes, que era uma atleta que era minha colega do Braga, ela ganhava 50 contos no Sporting Clube Braga, 250 euros. Hoje, quem é que ganha esse dinheiro? Mas sente que há um desinvestimento estrutural? Começa em Eu acho que sim. na- Acho que não estão no a apostar topo. no atletismo, não. Acho que sempre foi o forte, sempre foi o futebol, sem dúvida nenhuma. Certo. E agora estão a apostar noutras modalidades que acho que devem fazê-lo e fazê-lo muito bem. Mas o atletismo ficou muito aquém e fica muito aquém. Então o que é que falta fazer? Eu sei que eu acho que isto a aposta tem que ser dos clubes grandes, tem que a federação, a própria federação ter interesse e mesmo os próprios patrocinadores pedirem, ou neste caso apostarem mais no atletismo, porque senão não vamos lá. Então, o atletismo, apesar de tudo, e pelos bons atletas temos até tido notícia e recebido, é uma modalidade de esforço. Sim, Porque e é obriga um desporto a um sacrifício enorme, já não individual. tão remunerado como era antigamente, mas continuamos a ouvir feitos de atletas. Sim, porque é um desporto individual, porque se tu gostas mesmo de correr, tu vais, treinas, fazes o teu treino sozinha, seja de manhã, seja à tarde, seja à noite. Enquanto que o coletivo já não é assim, Claro. são as horas marcadas para o coletivo estar em Mas tem conjunto. disciplinas coletivas, ou não? Sim, eu tenho, porque consigo treinar os miúdos à mesma hora, ou quase todos à mesma hora, em Joane, porque também é muito difícil se eu tivesse uma atleta que não pudesse treinar em conjunto com os colegas, porque para nós fazermos uma boa aposta no coletivo, temos que treinar em conjunto. Claro. E por isso é que nós temos feito coisas muito giras, mesmo na minha escola, derivado a eles treinarem em conjunto, preparar-se em conjunto, e isso é que faz a força, não é? E é mesmo partir do individual para o coletivo, não é? Exatamente. Claro que sim. A Rosa sai do Sporting Clube de Braga e ingressa no Clube Maratona. Exatamente. 4 épocas ao serviço do clube. Exatamente. Conte-me Também tenho lá bons momentos, fiquei lá com grandes amigos e foi uma experiência muito, muito boa. Isto, o Maratona Clube de Portugal, está sediado em... Estava sediado neste caso era em Lisboa o masculino e o feminino era na Maia. Então a Rosa pega malas e bagagens
As bagagens já são todas e ficam em Joane na mesma. Ah, é? Então fazia as viagens? Nós só íamos lá treinar, mas isto é quase como nós, quando vais para qualquer clube, mesmo que vais para o Benfica ou para o Sporting, acabas por ficar na mesma no teu local de Pela liberdade de residência. treino, não é? Exatamente, porque lá está, o atletismo é um clube, é uma modalidade individual. Tu treinas em qualquer sítio. E a qualquer hora. É a qualquer hora, exatamente, e é a mesma coisa. Como é que guarda este período? Foi de um período, foi muito bom e foi em parte, fazer ver que o coletivo que não pode ser encarado como individual, porque eu saí do Braga, porque na altura tive um desentendimento com a Sameiro, porque não me pôs a correr numa taça dos campeões europeus e eu sabia que tinha mérito para lá estar. Entretanto, não chegámos a acordo com ela e saí do Sporting Braga e então fui para o Maratona Clube de Portugal. Quando eu ingresso no Maratona Clube da Maia, neste caso da Maia, o Braga que ganhava sempre a taça dos clubes europeus e nós acabámos por ganhar o Campeonato Nacional. Era isso que eu ia dizer. E depois acabámos por ganhar a taça dos clubes europeus também. De estrada e cross. Exatamente. Para onde eu ia, a taça ia comigo. Sentiu-se, não quero ser abusiva no termo, mas sentiu-se de alguma maneira valorizada? Sim, posso dizer que sim, quer dizer que a equipa só funciona mesmo se tivermos uma equipa homogénea, se não tivermos, basta falhar uma para não ganhar o coletivo. E foi esse pequeno ingrediente que fez a diferença levou para a Maratona Clube da Maia, para a maratona. Então, como é que surge o repto da New Balance? Depois saí do Maratona, na altura entrei outra vez a treinar com o António Ascensão. Certo. Ele propôs-me um desafio de sair do Maratona para irmos para a New Balance, que era uma aposta tanto minha como dele. Era um salto. Exatamente, e eu disse, por que não? Vamos tentar. E também foi um bocado para ver até onde é que eu poderia ir, não é? E a proposta também foi muito boa em relação ao monetário. Isso também posso dizer, porque muitas das vezes as pessoas dizem que é pela camisola. Não, eu ia pelo quem me desse mais. Naquela altura, quem me pagasse mais era para onde eu ia. E é lógico que eu, se vestisse a camisola qual fosse a cor, eu dava o meu máximo, eu dava o meu melhor. Exatamente. E acontece que fomos para a New Balance. Conclusão, nós fomos à Taça dos Clubes Europeus, fui a primeira atleta, neste caso estrangeira, a ingressar num clube espanhol. Certo. E então fomos à Itália e nessa altura tínhamos o Maratona Clube de Portugal, da Maia, a competir também em Itália. E então a New Balance ganhou ao Maratona. Conclusão, foi muito chato de minha parte tirar a vitória às portuguesas e dar às espanholas, mas deu-me um gozo bestial, por acaso. Mas ainda havia ali um sentimento de amor, pelo clube da maratona, não é? Sim, mas... Há uma divisão ainda pequenina. Mas tinha que fazer o meu melhor no clube que estava no momento. E é graças à Rosa que a New Balance consegue tornar-se... Não digo campeã, sim, mas era mesmo campeã. Foi a primeira vez que foi a primeira vez uma equipa espanhola a ser campeã da Europa. Isto é caso para dizer que quando vai a Rosa, vai a taça. E exatamente era o que realmente os jornalistas me colocavam lá. Para onde vai a Rosa, vai a taça. E exatamente era a mesma coisa, era assim. Ter a Rosa era sinal de que a taça vitória. Ia comigo. Eu não sei, talvez tivesse uma estrelinha que ele levasse comigo, não sei. Sentia isso? Eu sentia. Sentia até que, porque desde o início que eu fui para o Futebol Clube Porto, fui para o Braga, do Braga saltei para a Maratona, do Maratona vou para a New Balance e ela vai sempre comigo, alguma coisa tinha muito especial. Estava em si. Acho que sim. É o dito star quality. Talvez, não sei. Mas eu noto em si essa felicidade de perceber que de grau a degrau não houve uma descida de resultados, muito pelo contrário. Consigo manter sempre manter o mesmo, ou tornar ainda mais, ou superar ainda mais os seus resultados. Eu sei que vai à Maratona de Berlim. Exatamente. E é traída por uma periostite. É assim, Como é que foi esse período? Eu na altura fui à Maratona de Berlim
fiz 2:31:08. E acontece que... Isso para quem não percebe, ou quem não está dentro do léxico, significa... Que era mínimos para os Jogos Olímpicos naquela altura. Ok. Conclusão, eu fiz uns grandes treinos, porque o que está importante aqui para uma maratona não é a maratona em si, é o treino para ela. Ok. Temos de treinar muito e abdicar de muita coisa, e é um sacrifício muito, muito, muito grande. Mas é um desgaste muito grande. Teve algum resultado, porque a Rosa consegue os mínimos para se apurar para os Jogos Olímpicos, Exatamente, não é? mas lá está, quando nós treinamos muito e estamos numa fase quase de pico de forma, é quando as coisas nos podem acontecer que estamos mais debilitadas. Claro. Estamos muito mais frágeis para apanhar uma lesão com mais facilidade. Eu fui para fazer um teste de 30 km na altura, antes de 4 semanas, e nesse teste de 30 km eu lesionei-me, fiz uma periostite que tive que ser operada. Então aí acabei com os sonhos, que era ir aos Jogos Olímpicos. Foi nessa altura que surgiu que... Foi ali no mar, na praia, a chegar ao mar, sentiu isso? Na Apulia, sim senhora, foi. Nunca mais me esquece que naquela altura era um sonho de qualquer atleta, mesmo que não consiga concretizar, acho que tentam chegar lá. E para mim foi muito frustrante não conseguir o fazer, e então foi na altura que eu falei com o Dr. Leandro Massada, que foi o meu médico que me operou, se eu pudesse parar aí 6, 8 meses, se dava para recuperar. Ele disse-me que não, mesmo para a minha vida normal, que não recuperava, tinha que ser mesmo só com cirurgia. Pois então, partimos para a cirurgia, e foi aí que eu pensei, não, o atletismo tem que fazer uma pausa e vou tentar ter um filho. E foi quando a Ana Sofia nasceu. Então perdemos os Jogos Olímpicos, mas ganhamos uma Ana Sofia, exatamente, não é? Foi nessa altura, porque eu estava a planear ser mãe só aos 40 anos. E então foi aos 38. Porque, por causa da nossa carreira, temos que optar por uma coisa ou por outra. E eu então estava a tentar terminar a carreira mesmo depois dos Jogos. Não consegui, então antecipou o plano acho que foi a melhor medalha que ganhei até hoje. Acho que foi a Ana Sofia, sem dúvida nenhuma. Compensa tudo, não é? Compensa tudo, sim. E a Ana Sofia também gosta de atletismo? E a Ana Sofia agora sim, agora gosta de atletismo, coisa que quando era mais pequenina dizia-me que não gostava de correr, e eu sim senhora respeito. Gostava que ela fizesse um bocadinho de desporto, seja ele qual fosse, para o bem-estar dela. Entretanto, quando ela surge no atletismo, que eu não esperava, que foi no desporto escolar, quando foi o meu espanto eu tentar encontrá-la nos últimos, claro. Quando o meu colega e outra colega comigo, que foi o Ginho... Começou a tabela por baixo. E a Hermínia, que me diz que ela que vai à frente em primeiro lugar, com uma distância bem grande, e ganha a prova. A partir daí acho que foi aquele clique que a Ana Sofia viu que realmente tinha talento para isso. Então o talento estava no ADN também, não é? Sim, a mãe também contribuiu. Penso que sim. E a Ana Sofia hoje em dia é tão apaixonada com a tua mãe? Eu acho que a Ana Sofia agora sim, agora já sabe o que é o atletismo, porque até agora eu acho que o atletismo, os miúdos podem fazê-lo até aos júniores, juvenis, digo, nesse patamar que saem da universidade, entram para a universidade ou entram no mercado de trabalho, aí é que... Treme, não é? Aí é que é fundamental, ou são atletas ou não são, ou tem que ter o espírito de sacrifício de saber aquilo que quer, porque se eles quiserem optar por sair à noite, fazer ter uma vida social mais normal, não podem seguir o percurso do atletismo ou outro desporto qualquer que seja de alta competição. Nós temos recebido aqui atletas que, nesse ponto que está a referir, têm não só uma vida extremamente regrada, mas também uma alimentação muito condicionada. É o mesmo que se passa com o atleta? Sim, temos de ter cuidado com a alimentação, principalmente, eu digo no atletismo, porque o atletismo, se a gente comer qualquer coisa que não estejamos habituados, vamos sofrer depois na corrida, que vocês chamam-lhe a dor de burro. Aparece muitas vezes, mas isso é derivado à alimentação que se faz, temos de ter muito cuidado. Sério? Agora, eu pensei que era pela falta de resistência. Não, também parte um bocadinho por aí, por não estar habituados a correr, mas a maior parte das vezes é de alguma coisa que a gente coma, que não estamos habituados, porque correr não é fácil. Pois não. Temos que saber aquilo que devemos comer antes de ir correr.
E eu estou sempre a dizer que temos que saber o que comer, mas podemos comer de tudo um pouco. Não digo deixar de comer, porque eu sempre comi de tudo, mas saber, não podemos comer fritos, principalmente, imagina que temos uma prova ao fim de semana. Tentar à sexta-feira não comer fritos, evitar o lactose, essas coisas todas, claro, para nós, na altura, estarmos bem, para não haver qualquer problema. A Rosa, já no tempo em que era atleta e estava no ativo, já tinha estes cuidados, já tinha esta noção? Sim, eu sempre tive muito cuidado, porque mesmo na minha família, os meus pais usavam muito frito, coisa que eu já evitava, porque desde miúda que eu ia para fora e dizia-me o que é que eu devia ter que comer, grelhados, cozidos, claro. E então comecei a implantar isso em casa também dos meus pais. E acabaram por deixar os fritos e entrar mais nos grelhados, nos cozidos, e até que foi bom para a família também. Eu pergunto porque as questões de nutrição, sobretudo a desportiva, não têm tantos anos quanto isso em Portugal. E já na altura, a Rosa ter essa noção já é estar 1 ou 2 passos à frente. Sim, porque na altura ninguém falava em nutricionistas. Claro. Eu nem sabia o que era isso, mas sabia que quando me falavam, naquela altura, mesmo que comecei com o António Ascensão, foi quando eu comecei mais a sério, e ele dizia-me, olha Rosa, não podes comer fritos porque faz-te mal, depois vais numa corrida, pode estar dor. Explicava umas coisas e eu tinha a noção daquilo que não poderia fazer. Era cozidos ou grelhados, sabia perfeitamente que a partir de quinta para sexta-feira já não podia abusar nos fritos, então o que é que eu fazia? Antes de uma prova, se a minha prova fosse à tarde, comia um bife grelhado e comia massa ou arroz branco, era o que eu comia, e tanto que nunca me fez mal. Claro. Quando saía dessa regra, era lógico que ia dar mal. Claro. Não é? E tem a vantagem de ter conseguido converter a cultura alimentar em casa para uma, neste caso, fazer uma educação alimentar, uma reeducação alimentar, sim, que de certeza que trouxe benefícios, benefícios, não é? sim, senhora. Claro que sim. A Rosa ainda dá a volta quando dá a volta ao impasse que sofreu e ingressa no Pasteleira? Sim, consegue um segundo lugar no Campeonato Nacional de Estrada por equipas. É verdade. Isso foi o Ascensão que volta à carga naquela altura. Ele sempre acreditou em si piamente, não é? Sim, foi sempre persistente. Disse-me, Rosa, porquê é que não vês outra vez? E eu disse, Ascensão agora, tenho uma menina pequenina, não dá. E ele, não, mas volta e não sei o quê. E fizemos uma equipa, fomos para a Pasteleira, ainda fizemos bons resultados no Pasteleira e era complicado porque eu levava a Ana Sofia. Então, e quando é que entra na Açoriana Seguros? A Açoriana Seguros, e isso já foi mais... Fase tardia? Mais tarde ainda. É? Já estava na fase em que a competição já não era... Já não era o objetivo? Exatamente. Já era a manutenção? Exatamente, era. Então chegamos a 2010 e a Rosa decide, vou fundar uma escola. E aí já é outra coisa. Porquê? Eu vou-lhe explicar porquê. Quando é que toma esta decisão? Porque assim, eu estou em Joane e via muitas crianças que até tinham um certo traquejo para o atletismo e não tinha nenhuma equipa de atletismo lá. Então acabei por criar lá a escola para tentar tirar alguns miúdos que gostassem de correr. E comecei numa de brincadeira, lá no Parque da Ribeira, que era um parque pequenino, e fizemos 1 ou 2 treinos, pensei que aquilo que não ia dar em nada, e acabei por, aparece um, aparece outro, e entretanto já estávamos com uma equipa de 20, depois passa a 30 e agora estamos com 50 a 60 atletas. Mas tudo miúdos de Joane? Assim, alguns são do arredores de Joane, mas do concelho de Famalicão. Tudo ali da zona? Inicialmente era tudo da zona. E depois então era uma brincadeira no parque e rapidamente escalou. Exatamente. E agora? Agora passaram 12 anos. 12 anos e aquilo agora já é mais a sério. Já não é tão de brincadeira. Temos lá meninos que continuam a brincar, porque assim, correr qualquer pessoa corre, atletismo não é qualquer um. Claro, não é mesmo. Não. E então aí também temos de tudo um pouco. Temos bons, temos médios e temos alguns que só vão ali para se divertir. Isso também é bom, não é? Isso acaba por ter, e até agora mais, até acabamos por trazer os pais, em vez de estar lá à espera, sentados, a ver os seus filhos treinar, a gente começou a falar com eles e dizer, porquê é que vocês não trazem umas sapatilhas e também treinam um bocadinho? E começaram a aparecer e agora estão as mães, estão os pais e começam a treinar todos. A Rosa não pode ver ninguém quieto? Não, acho que até faz mal, estão inquietos.
Olha, eu acho maravilhoso como consegue, a partir de uma ideia tão singela, criar uma comunidade toda em torno da sua paixão. Não só os miúdos, como agora acabou de referir, até os pais. É verdade. E qual é o objetivo? É manterem-se nesse tão low profile, em que a comunhão da paixão é entre todos, ou pretende ascender para um nível mais de competição? É assim, depende dos atletas, porque eu já tive, desde inicialmente, tive atletas muito bons, mas depois lá está, quando entram na fase de mercado de trabalho ou na universidade, ou optam mesmo pela universidade e optam por ir trabalhar e deixam o atletismo a sério. Porque eu gostaria imenso, é lógico que o sonho de qualquer treinador é ver um atleta no alto nível, no patamar mais alto. Para já não consegui, ou porque abandonam, que vão trabalhar ou vão para a universidade, como acabei de falar, e chegar àquele patamar que gostaria de ver um atleta a nível nacional a ganhar as provas, ainda não vi. A única que, neste momento, que chegou até mais longe foi a Ana Sofia, que é júnior, ainda continuo a mantê-la. Vocês em casa só falam de atletismo? Não, é assim, falamos um pouquinho... O atletismo fica lá fora da porta? Mas só souber, quando há lesões é um bocado complicado nós não juntar as coisas. Claro. Mas quando está tudo bem, não há esse problema. Porque temos que, às vezes dizemos, a partir daquela porta não se fala mais, mas é difícil. Porque há sempre qualquer coisa que a gente vá falar. É-vos natural também, não é? É natural, é mesmo. O atletismo é como o ar em casa, não é? Está presente. É. E em termos de futuro, onde é que a Rosa se vê? De futuro, olha, um dia de cada vez, como eu costumo dizer, porque às vezes eu começo a planear o treino e provas e objetivos, mas às vezes já planeei isto a 2 ou 3 atletas e chega a uma altura que eu quero, mas eles não querem. E se o atleta não quiser, não adianta eu querer. Tem que ser mesmo a força deles. E fico depois um bocado frustrada de eu não conseguir aquilo que planeei para eles. Então, olha, vou andando um dia de cada vez. Sem gerir expectativas, exatamente, não é? Agora é um dia de cada vez, vamos vendo se estiver bem, muito bem. Se não conseguirem, olha, seja o que Deus quiser. O que é que tenta transmitir aos seus alunos? Olha, para já, uma coisa que o atletismo traz de bem é o bem-estar, educação, disciplina e rigor. Acho que isso é muito bom para os miúdos e trazer com que eles sejam os futuros homens e mulheres para a vida. No fundo é isso que nós criamos ali na escola. Que o meu objetivo é ver no fim, por exemplo, os miúdos que não continuam no atletismo, uma vez que estão formados, têm um bom emprego. Isso já fico feliz por os ver bem na vida. Há uma educação pelo desporto. Exatamente, ali também em parte nós acabamos por estar nossa como é que eu vou te explicar? Nosso São educadores trabalho também, não é? É um bocado isso. E eles aprendem a trabalhar em equipa. Exatamente. Ao mesmo tempo a terem objetivos e foco, não é? É isso, e o meu objetivo mesmo é num dia, no futuro, chegar e dizer, olha, aquele concretizou o sonho dele, não seja no desporto, mas sim na sua vida profissional. E teve uma adolescência, uma infância saudável. E saudável, exatamente. É. Rosa, quanto é que calça? 39. Quanto é que calça uma atleta de top? 39. Olha, 39, mas agora normalmente as atletas até calçam muito mais. Ah, é? A minha filha já calça o 42,5. Eu na escola onde dou aulas, os miúdos que já são adolescentes, eu normalmente olho para eles assim, não é? E eles dizem que calçam 42, 43. Tem que ver com o desporto, este aumento do tamanho do pé e da altura por conseguir? Olha, assim, é engraçado que nós temos lá meninos no atletismo que eram pequenitos e os pais até nem são muito grandes e depois dizem, não vai crescer muito. Eu disse, não, olha que está errado, porque toda a gente que vem para aqui, mesmo pequeninos que sejam, e os pais até nem são muito grandes, os miúdos têm crescido mais que os pais. O atletismo, eles têm crescido bastante. Então podemos dizer que há uma influência do atletismo no desenvolvimento físico e motor? Sim, eu acho que sim. E que isso se converte depois talvez mais um número, pelo menos? Talvez. Agora já não há aqui muito método científico nesta conclusão. Eu acho que sim, é. Podemos dizer que há influência. Então, olha, eu vou-lhe dar um 39, mas vou rezar para que sirva. Tá, obrigada. É um miminho nosso. Olha, obrigada. Patrocinado pela Ambitious. Peço-lhe que abra, ver se gosta. Se não gostar, a gente troca.
Ai, são giras, olha, é para andar. Gosta? Sim, são muito giras. Obrigada. Olha, também quero agradecer-lhe por estar cá. Foi um gosto Obrigada a recebê-la. nós. Quando tiver novidades, vem cá contar-me. Venho, Quais quer que elas sejam. venho, sim. Eu quero saber. Obrigada ao vosso convite, ao canal Atleta, e espero que vocês tenham muito sucesso no vosso canal. Acho que vocês merecem, e obrigada por vocês de estarem e apostarem nas modalidades ditas amadoras, porque o futebol não pode ser só futebol. Não, nós aqui tentamos ter uma visão alargada, porque em Portugal há muito desporto, há muito bons atletas e nós só temos que os enaltecer. E nós, por isso obrigada também pelo trazemos vosso cá a trabalho. Rosa. Obrigada pelo vosso Obrigada. trabalho e pelo vosso carinho. Obrigada. Tá, obrigada. Não podíamos fechar de melhor forma, por isso corra até às nossas redes sociais. Não se esqueça de subscrever o nosso canal, ativar aquele sininho e navegar nos nossos conteúdos. Prometemos uma excelente maratona. Até para a semana. Este programa tem o patrocínio de